Olá, amados, graça e paz. Com muita alegria estou novamente com vocês para dar continuidade à nossa série de estudo na Carta aos Gálatas, onde estamos falando sobre ser verdadeiramente livres. E isso, claro, em Cristo Jesus. E hoje nós vamos ler o capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 10, que diz assim a palavra do nosso Deus. 14 anos depois, subiu outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Subi em obediência a uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos, que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E, quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não me interessa, Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que me pareciam ser de alguma coisa, nada me acrescentaram. Antes, pelo contrário. Quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro o da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim, para com os gentios. E, quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé à destra da comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão. Recomendamo-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Nós temos visto que nesta carta Paulo ele bate de frente mesmo com os falsos mestres, mais que qualquer outra carta, onde alguns estavam adentrando na igreja dos Gálatas, ensinando que só crer em Cristo não era necessário. Você precisava crer em Jesus Cristo, mas também precisava seguir alguns rituais, alguns costumes. Precisava fazer certas coisas para ser salvo. E Paulo já chegou a usar palavras bem pesadas contra esses, dizendo que seja maldito todo aquele que pregar um evangelho diferente do verdadeiro evangelho. Alguém que venha com outro evangelho, que venha com algo além de Cristo Jesus. E agora Paulo, após falar um pouco sobre o seu início ministerial, ele mostrou, como nós vimos no vídeo passado, que ele não foi imediatamente até Jerusalém. Ele foi depois de uns 3 anos após sua conversão e viu apenas Pedro e Tiago, irmão do Senhor, e não viu e nem chegou a conversar com os demais apóstolos e ficou apenas 14 dias com eles. Esses 14 dias não eram suficientes para ele receber um evangelho, todo o evangelho, e nem ter algumas aulas com os apóstolos, digamos assim. Porque era isso que os falsos mestres acusavam Paulo, diziam que o evangelho dele era um evangelho de segunda mão. E Paulo mostra realmente que o evangelho que ele prega, que ele pregava, era um evangelho que recebeu diretamente do Senhor Jesus Cristo. E aqui Paulo começa dizendo que 14 anos após essas questões, ele vai a Jerusalém devido a uma visão, possivelmente a visão que Ágabo teve, que haveria grande fome. Então, por causa dessa revelação, Paulo leva mantimento para o pessoal de Jerusalém. Isso nós vemos lá em Atos. Então, é provável que Paulo esteja falando dessa ida dele para Jerusalém. E nessa
ida para Jerusalém, Paulo ele começa com uma estratégia de apresentar o evangelho para pessoas que tivessem mais influência, para que assim o seu evangelho fosse conhecido e ele não tivesse corrido em vão, como ele diz. Apesar de depois ele ver que isso não era necessário, porque os irmãos entendem realmente que eles pregavam o mesmo evangelho, mas apenas com um ministério diferente para os gentios, enquanto Pedro, Tiago e João para os judeus. Então apenas o foco deles era diferente. E eu quero trabalhar 3 coisas aqui que eu aprendo com Paulo, que é útil tanto para uma vida ministerial como a minha, mas para o nosso dia a dia. A primeira coisa que Paulo faz é elaborar uma estratégia. Não é errado nós fazermos planos, fazermos estratégias na nossa vida, nem quando formos pregar o evangelho. Não é o fato que Deus é soberano e tem o controle de tudo e de todos que nós podemos fazer as coisas de qualquer jeito. É importante fazermos estratégias. E trazendo para esses nossos dias hoje de pandemia, onde nós estamos vivendo um isolamento social, não temos contato com muitas pessoas, a não ser online. Uma boa estratégia para o evangelho ser propagado é usar os meios, as redes sociais, os meios disponíveis para você. Usar Facebook, usar Twitter, Instagram, seja lá qual outra rede social que você usa. Usar essas redes, WhatsApp, para que pessoas conheçam o Evangelho de Jesus Cristo. Principalmente as pessoas que você sabe que está afastado, que você sempre se preocupou com elas, que nunca buscaram a Deus. Agora é um momento talvez onde estejam mais quebrantado devido à pandemia e que você pode usar as redes sociais para apresentar Jesus para elas, falar de Jesus para essas pessoas, mostrar quem é Jesus, o que Jesus fez. Então, a primeira coisa que eu aprendo com Paulo é que nós devemos usar de estratégias para que Jesus seja conhecido. Mas a segunda coisa, e isso tem muita influência nessa primeira, é que o evangelho não pode ser negociado. Quando Paulo vai a Jerusalém, ele fala que Barnabé e Tito foram com ele. E Tito, ele não era judeu. Ele não havia sido circuncidado. Ele era um gentio que se converteu ao cristianismo. E Paulo mostra que havia uns falsos irmãos, e Paulo usa essa expressão para essas pessoas que queriam que todos os gentios convertidos ao cristianismo fossem circuncidados e seguissem certas coisas, porque segundo eles, sem essas coisas não seriam salvos. E Paulo mostra, não. O evangelho de Jesus Cristo é suficiente para nos salvar. E os próprios apóstolos, que eram conhecidos como colunas da igreja, Pedro, Tiago e João, até mesmo esses, os apóstolos Pedro e João, e o irmão de Jesus Cristo, Tiago, eles não obrigaram Tito a ser circuncidado. Eles não colocaram um jugo tirando a liberdade de Tito de seguir certas regras. A grande diferença do cristianismo, do verdadeiro cristianismo, do cristianismo autêntico, para as demais religiões do mundo, é exatamente essa questão de que em toda e qualquer religião você precisa fazer algo para ir para o céu, para ganhar a salvação, para ter uma reencarnação melhor, para alcançar o nirvana. Então, são as tuas obras que te garantem isso, que garante que você alcance
esse objetivo final da religião. O cristianismo não. O cristianismo ensina que todos nós, sem exceção, somos pecadores. Todos. E não só um pouquinho pecadores. Romanos 3,10 diz que não há nenhum justo, nenhum sequer. Todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Por causa do pecado, as pessoas buscam religiosidade, buscam o seu Deus, mas não o Deus verdadeiro. O pecado tornou a capacidade do homem de ir até Deus nula. É impossível, por causa do pecado, o homem ir por conta própria até Deus. Não há possibilidade nenhuma de nós agradarmos a Deus por causa do pecado. E a Bíblia é clara: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Essa era a realidade do ser humano. Aí entra o Evangelho. Jesus Cristo, o Deus Filho, se encarnou, se fez homem, se fez igual a um de nós, mas sem pecado. Ele viveu uma vida perfeita, cumprindo toda a justiça de Deus. E foi obediente até a morte e morte de cruz. E naquela cruz, toda a ira do Deus Todo-Poderoso que seria derramada sobre mim e sobre você por toda a eternidade foi desviado sobre Cristo Jesus. Cristo recebeu o castigo do nosso pecado. Por isso que Isaías diz: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Cristo levou sobre ele todo o nosso pecado, toda a nossa culpa, pagando e cancelando toda a nossa dívida. Ele morreu pelos nossos pecados, mas ao terceiro dia ele ressuscitou para nos tornar justos como ele, para nos conceder a justificação, nos fazer justos. Jesus Cristo fez tudo, absolutamente tudo o que precisava ser feito para a nossa salvação. Cristo pagou toda a nossa dívida, pagou por todos os nossos pecados. Por isso que em Efésios capítulo 2, Paulo diz: pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Então a salvação não é pelas obras, ela é por uma única obra, a obra de Cristo Jesus. É o que Cristo fez que nos garante a salvação. É crermos nisso, é confiarmos nisso, é dependermos disso. Aí, quando nós entendemos isso, isso nos leva a nos arrepender dos nossos pecados e a lançar toda a nossa confiança em Cristo Jesus. Porque o que Cristo Jesus fez é a única coisa que pode nos salvar. E é suficiente. O que Cristo fez é suficiente para nos salvar. Nós não precisamos fazer mais nada para sermos salvos. As boas obras, continuando a Efésios 2, versículo 10, diz: pois somos feitura dele. Ou seja, nós somos um poema dele, criados em Cristo Jesus. Nós que cremos em Cristo Jesus, que fomos salvos em Cristo Jesus, fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, o crente salvo, aquele que realmente crê em Cristo Jesus, ele vai viver para as boas obras, por ser salvo, não para ser salvo. A religiosidade, como era o caso aqui, estava querendo impor algo a mais. Você tem que crer em Cristo Jesus, mas você também tem que fazer isso, fazer aquilo, você tem que seguir essas regras para você poder ser salvo. E Paulo diz: não. E
Paulo tem a confirmação dos demais apóstolos, Pedro, João, Tiago, irmão de Jesus. Eles confirmam isso. Eles realmente entendem, como diz Paulo aqui, que aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. Por isso, voltando um pouquinho, eles viram que o evangelho da incircuncisão foi confiado a Paulo, com a Pedro o da circuncisão, ou seja, o mesmo evangelho, com focos diferentes, mas o mesmo evangelho. Então, esse evangelho que os judaizantes estavam querendo impor sobre os gálatas, como o próprio Paulo diz, não é evangelho. E deveria ser considerado anátema todo mundo que pregasse isso. Isso não era evangelho mesmo, porque o verdadeiro evangelho são as boas novas de Deus para a salvação de todo aquele que crer em Cristo Jesus, todo aquele que confiar em Cristo Jesus, todo aquele que se lançar desesperadamente sobre Cristo Jesus. E por que eu falo desesperadamente? Porque não há como você receber as boas novas de Cristo Jesus enquanto você não reconhecer o seu pecado. E quando você reconhece o seu pecado, você entende que não há salvação para você a não ser em Cristo Jesus. Por isso você se lança desesperadamente sobre Ele, que é o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Como Pedro diz em Atos 4,12, não há salvação em nenhum outro. Somente em Cristo Jesus nós podemos ser salvos. E só Cristo Jesus é o que nós precisamos para ser salvos. É suficiente. Por isso o Evangelho não pode ser negociado. O Evangelho não pode ser acrescentado certas coisas. Por isso que eu falei que está relacionado ao primeiro ponto. Nós podemos usar estratégias para pregar o Evangelho, mas essas estratégias jamais devem diminuir ou mudar ou alterar o Evangelho. O Evangelho começa com as más notícias, nós somos pecadores miseráveis. Termina com as boas notícias que Deus Todo-Poderoso se encarnou na pessoa do Filho, se fez homem, viveu uma vida perfeita, morreu numa cruz por causa dos nossos pecados, para nos dar vida e vida em abundância. O Evangelho de Jesus Cristo é suficiente para a nossa salvação. Nós podemos usar estratégias como o Facebook, as coisas online, podemos usar tudo isso para pregar o Evangelho, mas jamais podemos alterar o Evangelho para agradar as pessoas, por exemplo, para que as pessoas nos aceitem, para que as pessoas nos recebam, para que as pessoas recebam aquilo que nós estamos pregando. Mas se a gente diminuir o Evangelho, deixa de ser Evangelho. E aí a gente não está pregando o Evangelho de verdade. O Evangelho, a essência dele jamais pode ser alterada. O modo de pregar, sim. As estratégias usadas, sim. Mas o todo do Evangelho, nós somos pobres e miseráveis pecadores, precisamos desesperadamente de Deus. E Deus resolveu o nosso problema em Cristo Jesus, nos dando vida e vida em abundância para todo aquele que crê em Cristo Jesus. Esse Evangelho não pode ser mudado, não pode ser alterado. E a terceira coisa que eu aprendo com Paulo aqui é que nós podemos ter focos diferentes. Às vezes, a gente não entende o ministério de outras pessoas. A gente quer que as pessoas tenham o mesmo ministério e venham nos ajudar no nosso ministério. E quando eu falo ministério, eu não estou falando só de pastores, estou falando do teu ministério local como crente, que se você é crente, você tem um dom, que você deve usar esse dom para a glória de Deus, na igreja local. E alguns têm ministério com criança, daí
outra pessoa lá não tem ministério com criança, mas eu quero que ela venha me ajudar aqui, porque ninguém tem me ajudado aqui. O foco dela talvez seja adolescentes, talvez sejam idosos, talvez sejam professores universitários. Cada um de nós tem que entender que focos diferentes não são ruins. Nós vemos Paulo tendo foco principalmente nos gentios. E aqui é importantíssimo nós entendermos uma coisa. O fato de eu ter um foco ministerial não quer dizer que eu não possa ajudar nos outros. Paulo, o foco dele era os gentios, mas ele pregou para os judeus. Pedro, João, o foco deles era os judeus. Nos Atos 10 nós vemos Pedro pregando para Cornélio, que era um gentil. Nós vemos João sendo pastor das igrejas da Ásia, onde sua maioria era gentil. Então, eu ter um foco não me impede de ajudar nas demais áreas. Só que eu preciso entender que pessoas têm focos diferentes, têm ministérios diferentes, na igreja mesmo. Nós somos um corpo. E assim como a minha mão tem uma função diferente do meu pé, no corpo de Cristo, cada cristão vai ter um foco diferente, vai ter um propósito diferente, vai ter um ministério diferente. Um cristão que não está exercendo o ministério dele está doente. Imagine a minha mão paralisada, está doente. Assim todo cristão que não tem exercido o seu ministério, que tem perdido o seu foco. E o foco sempre vai ser... eu posso ir para esse lado, posso para aquele, focalizar nisso, para apresentar o Evangelho. Vou pegar um ministério infantil, por exemplo. Se você tem um ministério infantil, teu objetivo não é entreter as crianças para que os adultos tenham culto. Não. O teu objetivo, o teu foco é apresentar o Evangelho para as crianças, para que elas cultuem a Deus juntamente com você. Se o teu ministério é louvor, você foi chamado não para ser uma estrela e as pessoas olharem para você e ver como você canta bem. Não. O foco é você levar a igreja à adoração para que o Senhor Jesus seja glorificado. E sempre que possível, para que o Evangelho seja pregado através da música também. Porque toda a música cristã deveria ser cristocêntrica também. Não antropocêntrica como temos algumas aí nos nossos dias. Mas a música cristã deveria apresentar Cristo Jesus. Deveria exaltar Cristo Jesus. Não só deveria, deve. Então, seja qual o foco ministerial que você tem, há um alvo em comum em todos eles. Seja você chamado para pregar para as crianças, seja você chamado para o louvor, seja você chamado para cuidar da EBD, o foco principal é que o Evangelho seja conhecido, seja apresentado através do teu ministério. Paulo tinha um foco de ir para os gentios, apresentar o Evangelho para eles. Pedro e João tinham foco nos judeus, apresentar o Evangelho para eles. E, como eu já falei, não existe daqui a não, eu não posso pregar para as crianças porque meu foco é para os adultos somente. Quando for preciso, eu vou pregar para as crianças também.
Assim como Paulo, quando foi preciso, pregou para os judeus. Como Pedro, quando foi preciso, pregou para os gentios. Então, apesar de eu ter um foco onde eu fui chamado para exercer esse ministério, para exercer esse dom que eu recebi, por mais que eu não seja tão capaz nas outras áreas, mas eu devo me dispor para que o Evangelho seja pregado através da minha vida, mesmo naquelas áreas. Seja qual o dom que você recebeu, exerça ele, mas sempre tendo isso em mente, que o Evangelho de Jesus Cristo deve ser conhecido através do teu ministério. A vida cristã ela tem que ser cristocêntrica. Cristo deve estar em tudo que fazemos. Cristo deve ser apresentado na nossa vida, naquilo que nós fazemos. Então, que Deus nos ajude nisso. Que Deus nos dê sabedoria para usar estratégias certas, mas sempre guardando, cuidando, zelando da essência do Evangelho. E entendendo que cada um de nós tem um foco diferente, mas que o alvo desses ministérios é sempre que Cristo seja conhecido, que o Evangelho seja propagado, que Deus seja glorificado. Vamos orar por isso, para que isso aconteça nas nossas vidas? Pai amado, nós te louvamos, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado pela tua graça, teu amor, tua misericórdia e obrigado pela tua palavra, Pai. Ajuda-nos, ó Deus, assim como Paulo, ter sabedoria para usar estratégias para que o Evangelho seja conhecido, mas sem jamais negociar o Evangelho. Ajuda-nos a realmente, ó Deus, guardarmos, zelarmos da essência do Evangelho. Ajuda-nos também, ó Pai, a cumprirmos o nosso ministério, exercermos o dom que o Senhor tem nos dado, para que o Evangelho seja pregado através de nós, através da nossa vida, através do nosso ministério, para que assim mais pessoas conheçam Jesus Cristo através de nós. E ajuda-nos a ajudar outros ministérios quando for necessário nossa ajuda, Pai. Concede-nos essa graça, Deus, de sermos um corpo saudável, onde cada membro funcione bem. Em nome de Cristo Jesus que nós oramos, te louvamos, te agradecemos. Amém. Deus abençoe cada um de vocês, amados. Agora, nós vamos ter apenas um vídeo por semana. Então, se Deus quiser, eu volto semana que vem com vocês, dando continuidade ao nosso estudo na Carta aos Gálatas, onde nós estamos aprendendo o que é ser verdadeiramente livres em Cristo Jesus. Que Deus abençoe, tenha uma excelente semana, que o amor de Deus Pai esteja sobre a vida de vocês, que a paz de Cristo Jesus inunde o coração de vocês e que a graça do Senhor repouse sempre sobre a vida de vocês. Que Ele continue abençoando vocês e até a próxima, se Ele permitir.